Desde pequenas, aprendemos que o amor é tudo, que amar é bonito, que amar é ser mulher de verdade. Mas, e se esse amor que nos ensinaram for uma prisão disfarçada? E se ao invés de liberdade, o amor for o que nos mantém amarradas ao silêncio, à culpa e à renúncia? Eu sou Karina Zeferino, psicóloga e escritora, e hoje eu quero falar de algo que talvez você nunca tenha nomeado, mas que já viveu na pele: o amor como dispositivo de controle. A psicóloga e pesquisadora Valesca Zanello tem se dedicado a estudar o gênero não como identidade, mas como estrutura psíquica. E em suas pesquisas ela revela algo impactante. Na nossa sociedade, o que constrói a subjetividade de homens e mulheres é radicalmente diferente. Para mulheres, o amor é central. Somos ensinadas a desejar ser amadas e muitas vezes a existir para o outro. Já os homens crescem sobre o que Valesca chama de dispositivo de eficácia. Eles aprendem que precisam performar, vencer, ser admirados. Resultado: mulheres se culpam, homens se defendem. Mulheres tentam salvar, homens se afastam. E ambos adoecem. Nesse vídeo eu quero te convidar a olhar para essas dinâmicas com outros olhos. Olhos que enxergam, questionam e talvez escolham não mais repetir. O que é esse dispositivo de gênero e como ele molda a nossa psique? Quando falamos em gênero, muitas pessoas pensam só em identidade, em ser homem ou mulher do ponto de vista biológico ou social. Mas o que a psicóloga Valesca Zanello propõe é mais profundo. Gênero é um dispositivo psíquico de controle, algo que nos atravessa desde cedo e organiza a forma como nos sentimos, amamos, desejamos e nos relacionamos. É como se existissem dois roteiros invisíveis que guiam o desenvolvimento psíquico de meninas e meninos. E ninguém escapa deles, mesmo quando não concordamos, mesmo quando queremos fazer diferente. Os roteiros já estão ali, operando por dentro. E um dos mais fortes entre eles é esse: para ser mulher é preciso amar, amar o outro, cuidar do outro, se sacrificar pelo outro. E mais, amar como se disso dependesse a sua própria existência. Esse é o livro A Prateleira do Amor, que eu tenho ele só no Kindle aqui agora. Vamos entender a prateleira do amor e o afeto como eixo da identidade feminina. Em A Prateleira do Amor, Valesca diz que a mulher foi educada para estar na vitrine afetiva. Essa metáfora passa a ideia como um supermercado, quando as pessoas passam, geralmente, e escolhem os primeiros produtos da prateleira, e não os que estão nos lugares de difícil acesso. Então, seria supostamente uma prateleira mediada por um ideal estético, que também é historicamente construída. Essa ideia de beleza é branca, loura, magra e jovem, e coloca as mulheres em posições diferentes. Quanto mais distante desse ideal, mais essa mulher é desumanizada, objetificada e sofre um preterimento afetivo. Ela é vista como um objeto a ser usado e não humano digno de receber afeto. Porém, mesmo as mulheres que estão hoje nos melhores lugares da prateleira, um dia vão mudar, porque esse ideal estético não é alcançado eternamente. Portanto, não há como ganhar. Algumas mulheres já perceberam e tentam fazer o movimento contrário de corpos livres, se amar como são e envelhecer sem filtros. Mas podemos ver ainda uma imensa maioria com medo do envelhecimento, de mostrar vulnerabilidade e tentar ainda performar o que a estrutura pede. É como aquela roda que o rato fica girando e não sai do lugar, sabe? Enfim, a prateleira constrói uma assimetria onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Gosto muito de um conceito que a Valesca Zanello traz, que é: os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Bom, a nossa identidade como mulheres gira em torno do quanto somos desejadas, escolhidas,
queridas, aprovadas. Desde a infância aprendemos que a menina boazinha é a que cede, a que não reclama, a que cuida. Crescemos ouvindo que o amor justifica tudo, que sofrer por amor é nobre, que perdoar traição é prova de maturidade, que insistir, suportar, entender é coisa de mulher forte. E isso tem um custo psíquico altíssimo, porque ao longo do tempo o amor que deveria nutrir começa a corroer, e a mulher se perde em tentativas de ser aceita. Abre mão da própria vontade, engole a própria raiva, silencia o próprio desejo. Como diz Valesca, a subjetividade feminina foi estruturada a partir do lugar de objeto de amor. E um objeto de amor vive para o outro. Mas quem vive para o outro o tempo todo vai esquecendo de existir por si. Agora vamos ver o dispositivo da eficácia e o sofrimento psíquico também dos homens. Do outro lado, o roteiro masculino é totalmente diferente. O eixo da identidade do homem não está no amor, mas na eficácia. Eles são ensinados desde cedo a performar, serem fortes, bem-sucedidos, viris, admirados. Vulnerabilidade é fraqueza. Choro é sinal de derrota. Escuta emocional, inútil. Eles não aprendem a construir relações, aprendem a conquistar, manter controle e seguir adiante. Enquanto as mulheres se perguntam: o que eu fiz de errado para ele se afastar? Muitos homens pensam: não posso falhar. Isso também adoece, porque esse homem por dentro está exausto, mas foi educado para não parar, não se escutar, não se vulnerabilizar. Então ele endurece, e quando o vínculo emocional exige mais do que a eficácia, ele recusa, ele se defende, silencia. Resultado? Mulheres que se culpam por não serem amadas o suficiente, homens que fogem por não saberem amar, e um abismo emocional entre os dois. Talvez agora você esteja entendendo por que tantos relacionamentos falham mesmo com amor. Porque mulheres sentem que estão sempre tentando salvar um parceiro e porque tantos homens parecem emocionalmente indisponíveis. Esses roteiros, o do amor e o da eficácia, não se encontram. Um espera cuidado, o outro entrega a ação. Um quer escuta, o outro dá a solução. Um se anula para manter o vínculo, o outro se afasta quando o vínculo exige presença. É importante entender, não é defeito individual, é uma estrutura, é cultura, é formação subjetiva. É só quando nomeamos isso é que podemos começar a fazer diferente. Romper com esses dispositivos não é fácil, mas é possível. Basta, primeiro de tudo, as pessoas quererem, sentirem vontade, principalmente dos dois lados. Não adianta a mulher se letrar de tudo isso, querer sair desse dispositivo, se do outro lado está confortável para o homem e ele não querer entender e não sair. Precisamos desses dois lados para quebrar com esse sistema. Precisamos passar isso adiante, precisamos entender que isso tudo não saiu da cabeça da Valesca de um dia para o outro, é fruto de muitos anos de estudo, estudo científico mesmo. Se vocês quiserem conhecer, ela tem todos esses estudos publicados mesmo. É só procurar no currículo Lattes dela, tem tudo muito publicado. Então, são anos de estudo. Foram anos construídos esses dispositivos. Não vai ser de um dia para o outro desconstruído. Mas saber que eles existem é o primeiro passo para essa desconstrução. Agora eu quero te propor uma ferramenta preciosa que pode te ajudar nessa ruptura, nesse início de desconstrução. Eu mesma demorei muito para perceber que estava vivendo um roteiro. Me vi por anos tentando ser a parceira ideal, compreensiva, empática, disposta a perdoar, sempre em busca do diálogo. E sem perceber, fui deixando de lado os meus próprios limites, porque acreditava, como tantas de nós, que o amor tudo suporta e que o valor de uma mulher era estar ao lado de um homem. Até que percebi,
Suportar demais é um jeito de desaparecer e descobrir que o meu valor está em mim, não em nada que venha de fora. Foi escrevendo, lendo outras mulheres, fazendo muita terapia e estudando psicologia que comecei a ver que não era só sobre mim, era sobre o que nos ensinaram, sobre o que esperam de nós, era sobre todas nós. E hoje eu quero te convidar a dar esse primeiro passo. Escrever para se escutar, escrever para romper, escrever para existir para si. Se você sentiu que esse vídeo te atravessou, eu quero te propor um momento de escuta através da escrita. Não precisa escrever bonito, não precisa escrever certo, só precisa ser verdadeiro. Pegue um papel e caneta ou bloco de celular e escreva sem censura. O que me ensinaram sobre amar? O que eu silenciei para ser escolhida? Quantas vezes me culpei por não ser suficiente quando, na verdade, só estava tentando existir? Que parte de mim precisa ser ouvida mesmo que pareça desobediente? Respira fundo e, se puder, leia em voz alta o que escreveu. Nós começamos a romper com esses dispositivos quando damos nome ao que sempre foi imposto como natural, quando damos nomes ao que sentimos, quando nomeamos aquilo que nunca foi nos permitido sentir. Crescemos achando que é escolha, que amar muito é virtude, que aguentar é sinal de maturidade, que cuidar do outro mais do que de si mesma é o que torna uma mulher admirável. Mas muitas vezes isso não é escolha, é roteiro, é dispositivo. É a forma como nos ensinaram a existir no mundo. Quando você começa a perceber esses roteiros, algo muda, algo transforma. Você começa a se escutar, começa a dizer não sem culpa, começa a desejar sem se desculpar e começa finalmente a viver com consciência do que está ao redor. Não mais como objeto de amor, mas como sujeito de si. Esse tema é vasto e tem tantas camadas que seria muita pretensão tentar esgotá-lo em um vídeo de 10, 15 minutos. Eu trouxe só o começo para a discussão mesmo e podemos aprofundar mais em outros vídeos posteriores. Comenta aqui, vem discutir nos comentários, proponham novos temas, deixem suas sugestões, eu vou adorar ler. Como eu faço em todos os vídeos, trouxe um poema para fechar o nosso episódio. O amor combina. O amor combina com muitas coisas, mas não combina com medo. O amor não combina com falta de respeito, controle, prisão. O amor combina com liberdade, com vontade e com desejo. Para que livre, decida ficar. Para que completo sozinho, escolha transbordar junto. Para que sabendo viver só, decida compartilhar memórias com alguém. Para que pleno em sua essência, prefira viver acompanhado. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Hoje eu escolho viver com consciência. Compartilha com alguma mulher que você ama e que talvez ainda esteja tentando caber onde nunca deveria ter estado. Eu sei que você conhece alguém assim. E se quiser continuar caminhando comigo por essas trilhas entre psicologia, literatura e transformação, se inscreve no canal. Te espero no próximo vídeo, onde palavras são mais que palavras. São ruptura, reconexão e recomeço. Até lá!